não aguenta mais gente falando para você ficar em casa, a essa altura está todo mundo sabendo disso, certo? Bom, a empresa In Loco usa dados de aplicativos parceiros para saber se os donos dos celulares estão em casa. A base de dados deles é de 60 milhões de aparelhos. Esse gráfico aí, olha só, ele mostra o índice de isolamento social em 4 estados onde havia previsão de aceleração de casos de coronavírus: Amazonas, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro. Tem também no Distrito Federal. Esses picos são os domingos, quando as pessoas já ficam em casa. O que dá para ver é que o isolamento social caiu nos 5 estados durante a semana, subiu na sexta e voltou a cair no sábado. Se você entrar no site da In Loco, você vai ver que isso se repete nos outros 22 estados. O estado de São Paulo é o mais atingido até agora. Ele teve, dia 9 de abril, 46,7% de isolamento. Na sexta-feira, esse isolamento subiu para 57,8%. E no sábado, caiu de novo para 51,2%. O governador João Dória disse que se esse isolamento no estado não passar de 60%, ele vai tomar medidas mais rígidas, como multa e até prisão. E teve gente nas redes bolsonaristas dizendo que isso é um absurdo, uma ditadura. Teve até protesto, uma carreata na Paulista, impedindo a passagem, vejam só, de ambulâncias. Paramos a Avenida Paulista e vamos para São Paulo, hein? Fora, Dória! Professor Marco Antônio Villa, até que ponto o discurso do presidente Jair Bolsonaro incentiva esse pessoal a sair de casa? Colabora e colabora muito, né? Porque fica uma dualidade no discurso oficial entre o do presidente da República e o ministro da Saúde, a todo momento, inclusive no último sábado, em Águas Lindas, em Goiás, vizinho ali ao Distrito Federal, isso voltou a se repetir. Isso é um perigo, porque a população, especialmente a população mais pobre, aquela, inclusive, que tem acesso a programas populares na TV criminosos, que estimulam o fim do isolamento social, e aonde o Jair Bolsonaro tem entrada constante nesses programas, dando entrevistas sucessivas, fica uma fala em que ele diminui o coronavírus, seus efeitos, né, desqualifica isso desde o início. Agora, inclusive ontem, numa teleconferência, não sei como é que se chama aquilo, com evangélicos, coordenado pela mulher do Silvio Santos, é algo que eu nunca imaginei na minha vida, que a mulher de um animador de televisão ia coordenar uma teleconferência, mas o Brasil é um país fantástico. E ele voltou a dizer que agora o pico está caindo do número de infectados e de óbitos, quando justamente está ocorrendo o processo inverso. Em suma, há uma contradição antagônica hegeliana entre o coronavírus e a defesa do Brasil e o Jair Bolsonaro. Não podem conviver os dois. Enquanto o Bolsonaro estiver na presidência, isso vai continuar. E isso é o que é mais grave, porque as elites políticas, econômicas, a sociedade civil, não sabem o que fazer com o maior obstáculo ao coronavírus, que é justamente o presidente Bolsonaro. Só para completar isso que o Villa falou, o próprio ministro Mandetta, ontem, numa entrevista no Fantástico, falou exatamente isso, essa confusão que acaba acontecendo na cabeça da população, que recebe uma mensagem do presidente Jair Bolsonaro e outra completamente diferente do ministro. Então, para essa pessoa que está em casa, o que exatamente é para ser feito, né? É para seguir o presidente ou é para seguir o ministro? No caso, às vezes, o que é ser para seguir um presidente, o ministro, o apresentador do programa popular policial criminoso, o pastor da igreja evangélica, ou seja, a pessoa realmente que já tem essa dificuldade fica ainda mais perdida, né? O isolamento é importante para evitar o colapso do sistema de saúde. Se você tiver pedra no rim, por exemplo, o seu pai tiver um infarto, não haverá atendimento, nem na rede pública, nem na rede privada. Seu plano de saúde é o mais caro, é o Diamond, é o Platinum, é o Super Blasters Brubbles, não vai valer nada se o sistema de saúde ruir. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com Harvard e o Ministério da Saúde, simulou o tempo que levaria para o colapso do sistema chegar em 9 capitais brasileiras. São 12 cenários que levam em conta diversas variáveis: a demanda pelo serviço de saúde, a oferta de leitos, o controle estatal dos hospitais privados, a porcentagem de
de pacientes que vão precisar de UTI. Como aqui no My News a gente está tentando manter o otimismo, a gente pegou só o melhor cenário de cada uma. Se tudo continuar como está, segundo o estudo, São Paulo só tem leitos para mais 5 dias. Porto Alegre só tem UTI para mais 6 dias. A Márcia Castro, uma das autoras do estudo, explica como estender esses prazos. Roda aí, Bia, por favor. O que nós fizemos recentemente foi incluir os leitos adicionais através de hospitais de campanha que estão sendo abertos, mas muitos ainda não foram. A gente tem uma previsão para que sejam abertos, mas ainda não foram, para ver que diferença isso faria. E nós revemos essas estimativas, quer dizer, à medida que os novos casos vão acontecendo, você pode ter uma mudança na trajetória da curva, a curva pode começar a crescer de forma mais lenta, então isso faz uma diferença, ou pode crescer de forma mais rápida, que também faz uma diferença. Então, o que o nosso estudo mostra é que haverá uma pressão sobre o sistema de saúde, na maioria das macro-regiões de saúde, a não ser que haja um aumento da oferta. E essa é a grande questão, quer dizer, não basta realocar o que existe, ou seja, incluir público e privado numa fila única, faz uma diferença, mas é em torno de uma semana. O que realmente é o ponto-chave em termos de resposta é aumentar a oferta, ou seja, são os hospitais de campanha, sim, em que teria uma maior oferta de leitos para a população que precisa de hospitalização, que precisa de um leito de UTI. Bom, a gente entrou em contato com as secretarias estaduais de saúde para perguntar como estão os projetos de hospitais temporários nos estados. 11 responderam. Sergipe, Rondônia e Tocantins não têm previsão para novas instalações. O Acre considera preparar o estádio Arena Acreana para ser um hospital de campanha. Mato Grosso e Maranhão dizem que estão investindo na instalação de leitos definitivos. Os outros 5 estados estão assim. Distrito Federal, 200 leitos de retaguarda no estádio Mané Garrincha. Esses são para pacientes que tiverem alta da UTI. A Paraíba está terminando de montar o Hospital Solidário com 130 leitos para a Covid-19. A capacidade pode ser estendida para até 200 leitos. O estado também alugou um hospital que estava fechado com 150 leitos. Deve começar a atender em 2 semanas. Pernambuco está construindo um hospital de campanha com 100 leitos em Serra Talhada. Inauguração prevista ainda para abril. O Rio de Janeiro vai entregar 2.000 leitos em hospitais de campanha até o final de abril. Os maiores ficam no Maracanã e em Nova Iguaçu. São Paulo já tem 2 hospitais de campanha com leitos de baixa complexidade funcionando. Um no Complexo do Anhembi. No Complexo do Anhembi, o hospital tem capacidade para até 1.800 leitos. No estádio do Pacaembu são 200. O governo inaugura em maio mais um hospital no ginásio do Ibirapuera com 240 leitos. O secretário municipal de saúde de São Paulo, Edson Aparecido, falou ontem que em apenas uma semana 60% dos leitos de baixa e média complexidade foram ocupados. Ele disse ao Estadão, aspas, ou as pessoas ficam em casa ou não haverá leitos para elas em uma semana. Siddhartha, na hora que a falta de leitos chegar aos grandes centros, o Bolsonaro muda esse discurso e começa realmente a se preocupar com o coronavírus? Ou ele vai continuar nessa pegada e vai esticar essa corda até o fim? No domingo, ele chegou a dizer numa live com religiosos que o vírus está indo embora. É difícil prever o que vai acontecer com ele, mas não é difícil prever o que vai acontecer com o Brasil. Né? A gente está pagando o preço por um analfabetismo científico profundo, por um descaso com a ciência, um desmonte da ciência nos últimos 10 anos. A gente teve, nos primeiros 10 anos do século, a gente teve uma quadruplicação do orçamento científico. E de 2010 para cá, a gente teve a volta para o mesmo patamar original. Então, nós voltamos aonde estávamos em 2001, 2002, com muito mais cientistas. Então, isso faz com que o Brasil esteja bem despreparado, está de calça curta. A própria reação do Ministério da Saúde, as pessoas estão falando muito bem do Mandetta, porque num governo de psicopatas, os medíocres brilham. Mas a verdade é que o Ministério da Saúde está fazendo muito pouco, não se preparou para isso, não tem testes. A única maneira da gente sair dessa situação
com alguma chance de recuperação econômica, é testar, inclusive aleatoriamente, as pessoas, testar todo mundo que tem sintoma, até para que as pessoas possam eventualmente sair do isolamento e voltarem ao trabalho. É o que está sendo feito na Alemanha. Mas mesmo em Singapura fizeram isso, mas mesmo em Singapura eles estão voltando a fazer isolamento. Por quê? Porque nós não temos o Covid-19 sob controle. E vai demorar aí 1 ano e meio, 2 anos para ter uma vacina. E até ter essa vacina, muita água vai rolar abaixo dessa ponte, pode haver mutação. Agora, a Coreia do Sul está falando em reinfecção, 111 casos de reinfecção, pessoas que tinham testado positivo, testaram negativo, estão testando positivo de novo. Então, de certa maneira, o que está sendo ressaltado é que nós não temos um país. A gente não tem uma coletividade capaz de se proteger como grupo, entendeu? E entender que está todo mundo no mesmo barco, mas em níveis muito diferentes. A classe baixa está muito mal. A questão de classe está emergindo, por quê? Porque as pessoas não têm água, não têm sabão, não têm dinheiro para comprar comida. E é muito grave. O que o Bolsonaro está fazendo vai ficar lembrado nos livros de história por séculos. É um comportamento sociopata. É muito grave o que está acontecendo. E o que eu temo é que nós não temos um grau de solidariedade que permita que os mais fracos sobrevivam a tudo isso. As pessoas vão morrer como moscas, aqui, na África e na Índia.